Boa noite, pessoal, tudo certo? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre como automatizar 8 horas de trabalho para 30 minutos. O método completo de automação com o Gemini para empresas. Bom, Gemini tem sido uma inteligência artificial que eu tenho usado muito. Para quem não sabe, ela é uma inteligência artificial criada e treinada pelo Google. E aí, ela está dentro de todo o ecossistema do Google. Então, a gente consegue encontrar ela em Gmail, a gente consegue encontrar ela no YouTube, a gente tem a própria interface dela, que seria como a gente consegue ver o ChatGPT, por exemplo. A gente consegue encontrar ela em todos os aplicativos, dentro do Google Cloud, enfim. E aí, o Google ele tem todo um workspace, um ecossistema de IA que está tudo integrado. E aí é com isso que a gente consegue automatizar as nossas tarefas. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Passou demais. Aqui. 80% de produtividade não vem de decisões ruins. Tarefas repetitivas, sem estratégia, briefing mal organizado, relatórios manuais e retrabalho constante. Dentro do Google Gemini, a gente consegue ter controle, por exemplo, de Gmails. E aí a gente consegue pedir para o Gemini fazer um Gmail e mandar tal horário, deixar o Gmail já agendado. A gente consegue também olhar dentro do Google Calendário e pedir que o Gemini busque para a gente todas as reuniões que a gente tem, sei lá, para toda terça-feira às 2 horas. A gente consegue também usar ele dentro de outros ecossistemas, no Google Sheets, por exemplo, ou no Google Docs. Tudo que tem texto pode ser automatizado com o Gemini. A gente consegue tirar toda aquela, digamos, aquele trabalho manual repetitivo, sem uma estratégia, sem que a gente não tenha a visão de construir aquilo. Vamos passar para a terceira página. Você é o chefe ou o ajudante de cozinha? O que eu falo muito sobre o uso da inteligência artificial é que às vezes as pessoas têm medo de usar IA para que não sejam substituídas. E aí elas acabam sendo o executor, ao invés de ser o mentor, o planejador, a pessoa que fica por trás. Porque, por exemplo, como tem aqui o exemplo, tarefas repetitivas é igual a perda de tempo. Se você é um chefe ali de cozinha, você tem que estar partindo tomate, não faz sentido. Você está sendo ali um auxiliar de cozinha, um ajudante de cozinha. Já se a gente delegar isso para IA, a gente vai ter um processador de alimentos avançados. E o chefe foca no foco, e o chefe foca na criação e qualidade. Por exemplo, a gente vai conseguir focar, digamos, na parte do vibe code. A gente vai, nós seres humanos seremos não os engenheiros, mas os arquitetos do software que queremos criar. A gente vai olhar e vai dizer, bom, meu software ele vai resolver essa dor, ele vai funcionar desse jeito, ele vai ter esse layout. O trabalho da IA é construir para que ele resolva tudo isso. E com isso a gente vai tendo ali otimização de tempo e focando no que realmente importa. Deixa eu dar uma alterada aqui onde fica a câmera para vocês poderem ler também embaixo. E o método em 3 fases. Primeiro, isso daqui, pessoal, serve para automatizar qualquer coisa usando inteligência artificial. A fase 1 é identificar e mapear os processos repetitivos que nós temos, por exemplo, toda terça-feira eu mando tal e-mail. Existe uma automação para fazer isso e o Gemini consegue nos ajudar, perfeito? Fase 2, automatizar com o Gemini. A gente vai enxergar onde a gente pode estar inserindo o Gemini. Eu coloquei o Gemini porque é uma IA que eu tenho utilizado muito, mas a gente pode usar o N8N, por exemplo, que ali ele vai ter uma integração maior com outros aplicativos que fogem do Google. E criar uma biblioteca. Por quê? Processos repetitivos, como o próprio nome já fala, eles são repetitivos. Se você tem um e-mail para mandar todos os dias às 2 horas, você também tem uma planilha para preencher todos os dias até às 5 horas. Então a gente vai ter ali uma biblioteca para poder encaixar nos lugares e são poucas coisas que são alteradas. Deixa eu dar uma diminuída aqui para cá. Antes de automatizar, arrume a casa. A IA não corrige desorganização, ela escala o erro.
consomem muito tempo, são recorrentes e seguem um padrão físico. Se a tarefa é previsível, ela é automatizável. Antes da gente colocar IA, a gente tem que saber como um processo é feito. Porque, por exemplo, imagina que você ensina a IA a fazer um sanduíche. Um exemplo aleatório. Só que, quando você faz o sanduíche, em vez de você colocar um pão, um presunto e um pão, você coloca um presunto, um pão e um presunto. Ou seja, o processo está totalmente errado para você fazer um sanduíche, pelo menos ao meu ver. E aí, a IA, ela vai repetir esse processo trocentas vezes, ou seja, você vai ter trocentos sanduíches de presuntos totalmente errados, totalmente fora de, como eu posso explicar, totalmente fora do padrão que a gente desejou, que a gente imaginou. Se a IA, a gente traz para a IA um projeto errado, ela vai replicar isso erradamente sempre. Ela vai manter esse padrão, ela vai seguir esse padrão fixo de erro. E aí, deu-se a bagaceira, já era. Ela vai continuar reproduzindo até que alguém chegue e interfira no processo da IA. Deixa eu dar uma medida aqui mais para dar para ler. As 4 perguntas que você precisa responder antes de automatizar qualquer coisa usando IA. Qual o objetivo? O resultado esperado? O que a gente espera quando a gente poder automatizar? Será que a gente vai ter mais tempo? Será que vai ser uma otimização do ROI? Será que a gente vai estar fazendo isso para, sei lá, estar focando em uma coisa que realmente faz nosso tempo? Porque, por exemplo, às vezes existem automações que são tão trabalhosas, mas tão trabalhosas de manter funcionando, que é melhor você chegar lá e fazer, porque você faz 5 minutos, mas para construir a automação você demora 1 hora, e para você manter essa automação funcionando semanalmente, mensalmente, você também vai gastando ali 1 hora. Então, digamos que às vezes 5 minutos que você gasta todos os dias, você consegue ali, de certa forma, resolver o problema sem que haja erro ou possibilidade de erro. Entradas. Quais dados são necessários? Bom, o do que a gente precisa para essa automação. Será que só realmente eu que preciso trazer outra pessoa da equipe também vai precisar mudar a rotina dela para que essa automação faça realmente sentido no que ela está? Saídas. Qual o produto final? Qual o nosso objetivo final com essa automação, como a gente já havia falado na outra parte? E os critérios de sucesso. O que define um bom resultado? Será que é o tempo que a gente vai estar tendo otimizado que vai trazer para a gente esse resultado esperado com a IA? Será que a gente vai ter um custo financeiro menor, sobre um custo operacional menor, sobre ter implementado a IA? Porque às vezes, sendo sincero, tem gente que implementa a IA, mas ela dá tanto problema, mas tanto problema por repetir um padrão que não é o esperado da empresa, que nem fez sentido. Foi apenas um gasto alto de dinheiro, investimento, que não serviu para nada. E aí a pessoa implementou IA, acabou se frustrando e se privando de outros projetos futuros. E aí acaba que a pessoa acaba desconfiando da IA, da tecnologia e afim. E aqui um método prático em 6 passos. Definir o objetivo, listar as tarefas, desenhar o fluxo. O fluxo tem que estar funcionando perfeitamente na sua cabeça. Eu estou desenvolvendo um software que é o Nexus Board. Ele é basicamente um quadro branco, só que ele é focado para ferramentas de IA para automação. Por exemplo, ele tem uma pré-descrição de como automatizar aquele processo que você descreveu ali. É o que eu estou trabalhando e eu posso estar trazendo um vídeo aqui para vocês futuramente. Padronizar, como eu falei, tudo que é padronizado a IA pode replicar. Esse é o grande poder da IA. Ela replica o que já existe e impulsiona algo que você está fazendo. Organizar os dados, tanto de entrada quanto de saída, o que você deseja, o que você quer colocar e o objeto final de saída que você espera. E priorizar. Saber o que realmente vale a pena por IA e o que não vale a pena inserir IA naquilo, porque, como eu falei, às vezes é um processo que talvez nem faça sentido ter inteligência artificial nele. Como decidir o que automatizar primeiro? Prioridade,
é igual a impacto. Ok, isso é o que eu encontrei na E a internet Siri sobre aquilo, porque, como eu atualizou falei, aqui, às ó. vezes é um gasto de energia. Tá bom, Siri. Vamos lá. Como decidir o que automatizar primeiro? Prioridade é igual a impacto vezes frequência, dividido sobre o esforço mais o risco. Essa aqui é uma fórmula que a gente consegue fazer, entre aspas, né? É uma fórmula ali mais, de certa forma, verbal, não numeral, do que a gente tem que colocar na balança realmente dos processos onde estão inteligência artificial. Por exemplo, o impacto gerado pela automação, a frequência, quantas vezes essa tarefa é executada, esforço, a complexidade e tempo de implementação, e o risco, probabilidade de falhas ou erros. Essa é a parte que o pessoal mais tem medo, a parte dos riscos. Porque será que vale a pena eu pôr uma IA que vai mandar um e-mail para o meu cliente e aí quando ela manda o e-mail para o cliente tem lá o nome e os dados errados e aí compromete os dados sensíveis de um cliente e aí o cliente percebeu que recebeu o e-mail errado, ele pode pensar que isso vai acontecer com ele também, ele já reclamar ali com o suporte. Então essa parte do risco é algo que é, pode acontecer e vai acontecer, mas é o que a gente pode controlar. Por exemplo, quando eu comecei a construir agentes de IA no N8N, eu tinha muito problema com o Google Calendário. Com o passar do tempo, eu aprendi a resolver isso, mas acontecia muito de clínicas que eu tinha como clientes, o chegar um lead no WhatsApp e o lead marcar para terça-feira às 15 horas. Quando chegava outro lead buscando esse horário, a IA vai e marca em cima. Mas aí, as clínicas que eu trabalhava, era apenas, sei lá, um dentista só. Então, ficava duas pessoas no horário de 3 horas para um dentista só. Não fazia sentido. E aí eu acabava perdendo um ou outro, ou então os dois. Tendo que remarcar e ali a secretária entrava em ação. Mas enfim, isso foi um problema que eu consegui resolver com o passar do tempo, com a engenharia de prompt e também melhorando ali algumas partes dentro do agente, dentro do processo. Sugestões para começar: confirmação de agenda, enriquecimento de leads e relatórios. Isso aqui é o core que a gente consegue iniciar com a IA, como eu falei. Com o Gemini, a gente consegue ver isso mais claramente, porque o Gemini, ele está ali, tem na parte do Google Calendário, a gente consegue também, nessa parte de enriquecimento de leads, na verdade era para ter sobre qualificação dos leads. Para mim, isso a IA faz muito bem, por quê? Você pode deixar uma campanha de tráfego rodando 24 horas por dia. Nenhum ser humano vai conseguir responder 24 horas por dia. Isso aí é óbvio e também é o esperado. Porque a noite foi feita para descansar. E aí o ser humano ele tem que descansar de noite. Mas por isso que existe a IA. Porque basicamente é uma repetição. A qualificação dos leads é uma repetição. A IA ela vai receber ali o vídeo. O lead. E aí ela vai fazer uma qualificação. Que é basicamente um padrão que as pessoas seguem para qualificar e ver se o lead é qualificado ou não. E também, pulando aqui para a próxima etapa, relatórios. A IA ela consegue ter uma precisão muito alta na parte de análise de métricas, análise de dados. Ela consegue receber muitos dados e fazer uma análise muito boa. Dentro também do Gemini, a gente tem, do Google na verdade, a gente tem o Google Analytics, que está atrelado ali com o Google Ads e tudo mais. Eu já trabalhei como gestor de tráfego, inclusive trabalho ainda, prestando alguns serviços de tráfego pago. E aí o que acontece? Muitas vezes eu tirei print, eu tinha um expert para isso, né? um IA expert na parte de análise de métricas, e aí eu mandava o print com a minha expertise e com o que a IA conseguia trazer para mim, eu fazia ali uma análise do que deveria continuar rodando, do que deveria ser pausado, do que deveria ser alterado e enfim. Então, com isso a gente já consegue iniciar. Esse aqui não é um vídeo técnico, tá? É algo para que você tenha a visão do que você vai automatizar ou então não vai automatizar. Eu não vou estar ensinando neste vídeo sobre essa parte da automação com a IA. Isso aqui é só um bate-papo para que a gente saiba onde estamos nos metendo. E aí o nível 1, a IA prepara, mas você decide. Vou dar uma subida aqui na minha câmera. O Gemini organiza informações de dados brutos. Fim das horas gastas compilando as planilhas. E o time 100% focado na tomada de decisão. Existem coisas que a IA nunca vai conseguir fazer pela gente. Como por exemplo, mudando um pouquinho sobre
esse mundo da parte empresarial e tecnológica, um IA nunca vai conseguir dar um abraço no seu filho. Um IA nunca vai conseguir dar um abraço no seu pai. Isso é um trabalho seu, uma função sua, e mesmo que a IA faça, não vai ter o mesmo impacto que você iria conseguir gerar. Nessa parte do time 100% focado na tomada de decisão, é a parte realmente humana, é a parte com a relação humana, onde o seu time vai ligar para o cliente, ele vai conversar, eles vão marcar uma reunião presencial, porque eles vão ter tempo para isso. Porque a IA já vai ter ficado com um trabalho 100% chato. Nessa parte aqui que a IA recebe os dados brutos, é como eu falei na parte dos analytics. Eu tirava print, ou então baixava, no caso do Meta também, dava para poder baixar os relatórios em formato PDF. Salvo engano, era uma Adveronic, salvo engano, era o nome da ferramenta que eu usava. E aí eu colocava dentro dela, dentro da IA ali, ela trazia uma análise de métricas, um relatório, e eu mandava para o grupo do cliente dentro do WhatsApp. A IA executa, você revisa. O Gemini gera rascunhos e relatórios completos. O papel muda de executor para revisor. Você adiciona a estratégia final. A IA joga para o humano e aí tem um final no output. Existe de certa forma, uma tese sobre IA que fala sobre Human in the Loop. E o que seria isso, Human in the Loop? Seria a IA, o humano dá um input para a IA vai gerar, vai devolver para o humano revisa e joga para a IA novamente. E aí fica nesse loop infinito, como está apresentando aí na imagem. O humano, ele vai dar vai pedir ali para que a IA revise a tarefa, faça a tarefa, e aí a IA vai fazer e vai devolver para o humano. O humano vai revisar se pode ir para o cliente final, ou então a IA vai processar tudo novamente. É claro que para isso você vai ter que ter uma expertise e saber do que está fazendo. A IA valida e você supervisiona. Aqui é o auge que você pode atingir usando inteligência artificial. A IA revisa padrões e identifica erros automaticamente, uma redução drástica de retrabalho e garantia de conformidade, brand guidelines, qualidade máxima antes da entrega final. Quando você supervisiona a IA, você está trazendo ali para ela uma responsabilidade muito maior, porque você vai só ver ela fazendo todos os processos, ao invés de apenas um. E aí transforme seus fluxos em templates reutilizáveis. Documentos de fluxos validados, isso daí a gente consegue fazer com Notion também. Cria uma biblioteca de automação, a gente consegue fazer isso dentro do N8N, ou então você pode deixar salvo em alguma pasta que você tem. Replique para novos clientes em segundos e escalabilidade e consistência. Existem problemas porque o SaaS é algo que está sendo muito usado com inteligência artificial. Porque a gente tem um problema, a gente resolve esse problema com o sistema, com o software. Mas aí, o cliente final, não é só ele que tem esse problema. Às vezes ele tem um conhecido que tem esse problema. E aí você consegue vender esse SaaS para essa outra pessoa. E aí, por um exemplo, a gente consegue ver o Brasil, um país com 200 milhões de habitantes. Imagina quantos problemas as pessoas têm iguais. Tem uma máxima que diz sobre nenhuma experiência é única. A palavra correta não seria única. Seria nenhuma experiência individual. Nenhuma experiência é individual. Todo mundo passa por algumas coisas. Por exemplo, quando o Whindersson Nunes fazia muito sucesso, ele falava da vida dele de pobre. E no Brasil, infelizmente, a maioria dos habitantes daqui são pobres. Então muita gente se identificava, porque é aquela situação, todo mundo era muito igual. A minha tia falava comigo, com meu primo, que era filho é tudo igual, mas só muda o endereço. Porque a gente era muito parecido. Então, é o que acontece. A gente tem um fluxo validado, a gente só vai fazer, replicar e vai, é claro, personalizar ali até o nível que a gente consegue. O mantra que vai transformar a sua operação. Padronizar antes de automatizar, os processos devem estar 100% funcionais
já com humanos, com os humanos. Por quê? O que acontece? Se você não consegue ter o que você vai fazer visualmente pronto na sua cabeça, ou então já funcionando, não tem como você trazer isso para a IA. Você não vai conseguir explicar para ela sobre o que fazer ou não fazer. Automatizar para escalar, isso é óbvio. Automação, ela chega a ser desleal para quem não tem uma automação. Por exemplo, não dá para uma empresa comum de 10 colaboradores responder 200 leads no WhatsApp. Mas se ele tem um agente de IA, isso aí pode receber 1000. A IA vai estar ali conseguindo dar conta. Vai ter ali a qualificação dos leads para filtrar os curiosos, para filtrar quais leads querem um produto 1, produto 2, produto 3 e afins. E medir para melhorar. Dados é ouro na era da IA. Porque o que acontece? Se você não sabe onde a IA está melhorando ou onde você poderia implementar mais tecnologia, você não sabe o que fazer futuramente. Você vai ficar perdido e vai acabar só, não vou botar IA aqui, vou botar IA aqui, mas você não sabe a efetividade real que a IA vai estar gerando para você. E às vezes até, se não for você que está adicionando ali, você vai estar desvalorizando o profissional que está instalando IA dentro da sua empresa. Automação com IA só funciona sob processos bem definidos. Isso daqui é uma regra máxima. O fluxo completo em uma imagem. Mapeamento. Isso daqui resume toda essa nossa aula. Um mapeamento, automação no Gemini e a escala. Essa aqui é a sequência que toda empresa que automatiza consegue chegar. Porque eu coloquei o Gemini. O Gemini, eu acredito que é uma das IAs mais baratas para a gente colocar. Na verdade, mais custos-benefício, não é nem em relação a dinheiro. Mas o custo-benefício dela é muito bom. Por quê? A gente paga R$100, salvo engano, eu pago R$100 no Gemini. E eu tenho acesso a ferramentas que estão vindo, por exemplo, como o Opal, que tem aí, provavelmente vai substituir o N8N em algum momento. Não é que vai substituir, né, mas vai ser ali uma concorrente do N8N. A gente tem o Flow, que ele cria vídeos usando IA, por enquanto até 8 segundos, igual o Veo 3. Tem o Nano Banana Pro, ou seja, a gente tem acesso a muitas ferramentas que podem ser usadas. Por isso que, para mim, o Gemini é a melhor IA para iniciantes. E ali, com automação, a gente consegue ter uma escala, uma biblioteca e replicar. Por exemplo, existem processos que são exatamente iguais para marketing, para tecnologia, para vendas, para a área de vendas comercial, enfim, existem processos que podem ser repetidos. Por isso que a automação é tão importante. E aqui, agora é só a vez de automatizar. Eu trouxe um pequeno plano de ação imediato. Identifica um processo repetitivo hoje ainda. Documente o método com 6 passos. Teste o Gemini na preparação e evolua gradualmente. Isso daqui é a melhor maneira de você iniciar a automatizar alguma coisa. Caso você não consiga, eu vou estar deixando meu Instagram aqui na descrição para que você vá lá e fale comigo e aí eu consiga te ajudar. Ou então, traz aqui nos comentários o que você conseguiu automatizar e como está mudando a sua vida automatizar com a inteligência artificial. E, bom pessoal, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado muito. A gente já sabe que a inteligência artificial, o grande boom do século está sendo aí comparado com a descoberta da internet, a criação, na verdade, da internet, de computadores e a descoberta do fogo, por exemplo. Então, espero que vocês tragam bom proveito dessa tecnologia que nos ajuda tanto. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!